Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 até o versículo 33. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, mais uma vez diante da Tua palavra, ó Pai, tem misericórdia de nós e fala conosco, porque nós somos dependentes, Senhor, de ouvir a Tua voz. Somos dependentes, ó Deus, de sermos guiados por Ti. É verdade. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode se sentar. Meus irmãos, esse texto é bastante conhecido, né? Dois discípulos a caminho de Emaús. Há louvor, né, a respeito desse episódio. Mas nós queremos, embora conhecido, nós queremos falar um pouquinho a respeito dessa experiência, porque se assemelha ao que a igreja de Deus está vivendo nesses últimos dias. Podemos citar aqui como exemplo a nossa própria congregação. Quantos que já estiveram conosco e hoje estão a caminho de Emaús?
Meus irmãos, nós estamos vivendo um período onde o esfriamento espiritual tem acometido o povo de Deus. Eu costumo dizer que luta na vida dos servos é uma bênção. Não tem coisa melhor para um servo de Deus do que uma luta. Mas a frieza espiritual, esse é o problema. Nós vivemos um período de frieza espiritual. E a palavra que precisa guiar os nossos dias é perseverança. Nós precisamos perseverar na presença de Deus. Glória a Deus. Podemos dizer que não é fácil, né? Em meio ao período que nós estamos vivendo, um período de frieza espiritual, um período de voltar atrás, de buscar outras coisas, outras experiências, além daquela experiência que nós tivemos com o Senhor Jesus. Porque muitas vezes, embora estando dentro da religião, estando dentro do Evangelho, e ouvindo e falando de Jesus a todo tempo, pode ser que nós não tenhamos uma experiência real com o Senhor Jesus, experiência viva com o Senhor Jesus. E talvez seja só um de boca para fora, né? Eu digo que eu conheço o Senhor Jesus, mas eu não tenho uma experiência, um contato, uma convivência com o Senhor Jesus, um conhecimento pleno do Senhor Jesus. E é o que aconteceu com aqueles discípulos. Aqueles discípulos, já no domingo, no dia em que o Senhor Jesus havia dito que ressuscitaria, e o Senhor Jesus havia dito aos seus discípulos ficar em Jerusalém, mas aqueles dois discípulos, eles resolveram ir para uma cidade mais distante. Eles resolveram se afastar das promessas do Senhor Jesus. Podemos dizer que eles conheceram o Senhor Jesus, tiveram um encontro com o Senhor Jesus, ouviram as palavras e a mensagem do Senhor Jesus, mas nós podemos dizer que eles não entenderam a real mensagem que o Senhor Jesus havia trago naqueles dias. Assim também são muitas pessoas no nosso meio. Tiveram um encontro, confessaram ao Senhor Jesus, mas não entenderam o Evangelho de Cristo. Pensaram que era outra coisa. Alguns já estiveram no nosso meio e depois de se decidirem a não estar mais, a não caminhar mais conosco, disseram: eu achei que era diferente. Há poucos dias, eu conversando com uma irmã que esteve aqui e hoje não está mais, ela falou: eu pensei que a igreja era diferente, pensei que a congregação era diferente, porque não entendeu a mensagem do Evangelho. É o que aconteceu com aqueles dois discípulos. E eles declaram aqui, dizendo: nós esperávamos que fosse ele que fosse remir Israel, que fosse voltar Israel a ser um estado forte, a ser um estado independente, porque na época Israel estava sendo dominado pelos romanos, e o que eles esperavam do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus o libertasse do império romano. Mas o Senhor Jesus, a mensagem do Senhor Jesus era muito além do que o império romano, do que o império visível. O Senhor Jesus queria libertá-los do pecado e levá-los para um reino eterno. A mensagem do Senhor Jesus era uma mensagem de um reino eterno que aqueles discípulos não entenderam. Nós esperávamos que fosse ele que fosse remir Israel. Eles conheciam o Senhor Jesus, eles iam falando a respeito do Senhor Jesus, mas quando o Senhor Jesus se apresenta a eles, eles não reconhecem o Senhor Jesus. Quantas vezes o Senhor fala conosco e nós não reconhecemos que o Senhor Jesus está falando conosco? Quantas vezes o Senhor nos adverte e nós não reconhecemos que é uma advertência vindo da parte do Senhor Jesus? E aqueles dois homens, depois que eles entenderam que era o Senhor Jesus, que eles estavam já na aldeia, o Senhor Jesus já tinha se revelado a eles,
Eles disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração? Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja sem ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, mas vivendo de uma emoção, vivendo de um ardor no coração apenas. Muitos dizem: quando canta tal louvor, eu me arrepio. Quantos estão vivendo de arrepio, de ardor no coração, e não estão vivendo o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus, que é um Evangelho que nos leva a um reino eterno? E o Senhor Jesus então começa a falar com aqueles discípulos, a mostrar tudo o que estava escrito a seu respeito na palavra. Meus irmãos, nós precisamos conhecer a palavra, não podemos nos afastar da palavra, porque somente pela palavra de Deus nós reconheceremos o Senhor Jesus. Somente pela palavra de Deus nós reconheceremos a sua voz. O Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós precisamos reconhecer a voz do Senhor Jesus, e é somente pela palavra. E o Senhor Jesus começa então a falar a respeito da palavra de Deus, mostrando desde Moisés, passando pelos profetas, mostrando tudo que estava escrito a respeito da sua vida, a respeito do seu ministério, a respeito da sua mensagem, de qual seria a mensagem do Senhor Jesus, que não seria uma mensagem voltada para o reino humano, o reino natural, mas seria voltado para um reino eterno, um reino de Deus, um reino celestial. Aqueles homens não tinham entendido isso, e quando o Senhor Jesus se aproxima, eles não reconheceram. Quantos hoje têm a oportunidade de permanecer em Jerusalém, de aguardar o Senhor Jesus, mas não tem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus? Aqueles homens, eles já haviam ouvido o testemunho das irmãs, das mulheres que foram ali no sepulcro. Eles dizem: é bem verdade que algumas mulheres foram no sepulcro e o sepulcro estava vazio, e os anjos anunciaram que Jesus vive, mas aqueles homens estavam voltando para Emaús. Quantas vezes nós ouvimos as mensagens de outros, nós ouvimos o testemunho de outros, dizendo: Jesus vive, Jesus é real, Jesus tem falado comigo. Muitas vezes nós não cremos nessas palavras, porque nós precisamos ter a nossa experiência pessoal com o Senhor Jesus. A experiência do meu irmão me edifica, mas essa experiência ela não serve para a minha caminhada. O que serve para a minha caminhada na presença de Deus, somente as minhas experiências pessoais com o Senhor Jesus. E nós precisamos buscar essas experiências. Aqueles homens, eles só decidiram voltar para Jerusalém, só decidiram voltar novamente para obedecer a palavra do Senhor Jesus quando disse ficar em Jerusalém, depois que eles tiveram esse encontro real com o Senhor Jesus. Quando eles entenderam: é o Senhor Jesus que estava conosco, era Ele que falava conosco. Quando eles reconheceram a voz do Senhor Jesus, as suas palavras, a sua mensagem, então eles retornam. Meus irmãos, não podemos viver de experiências alheias. A minha oração é que cada um de nós tenhamos nossa própria experiência com o Senhor Jesus. Que cada um de nós saibamos reconhecer a voz do Senhor Jesus, porque assim nós então estaremos firmes e seguros na presença de Deus. É que cada um de nós tenhamos essa experiência real e viva com o Senhor Jesus. Ficar em Jerusalém, não permaneça onde está congregado a igreja do Senhor Jesus. A palavra nos fala que no mesmo instante eles retornaram para onde estavam congregados os homens e os demais. Então o que nós precisamos? Orar por aquelas pessoas que um dia estiveram conosco, mas resolveram tomar um caminho diferente,
Quem sabe estão ainda em Emaús, não reconheceram o Senhor Jesus. Nós precisamos orar por essas pessoas, para que elas possam ter esse encontro, para que os seus olhos sejam abertos. Somente pela ação do Espírito Santo, é somente no partir do pão, é a comunhão com o Senhor Jesus. Somente pela comunhão com o Senhor Jesus é que os nossos olhos são abertos, para nós entendermos que nós precisamos estar junto com o povo de Deus, em comunhão. A palavra de Deus, lá na carta do apóstolo João, diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros. Glória a Deus. Não podemos perder essa comunhão com os nossos irmãos, para que o sangue do Senhor Jesus nos purifique do nosso pecado. Que Deus nos abençoe. Que nós a todo tempo possamos buscar essa intimidade com o Senhor Jesus, para que nós possamos reconhecer a sua voz. É o Senhor Jesus que está falando comigo, é o Senhor Jesus que está caminhando comigo. O Senhor Jesus, ele fez uma promessa, está lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 20: eis que eu estarei convosco todos os dias. Quem sabe um dia você experimentou da bênção de estar ao lado do Senhor Jesus, mas hoje essa experiência se esfriou, se enfraqueceu, e essa experiência precisa ser renovada. Você precisa saber de uma coisa: o Senhor Jesus está ao seu lado. Ele está caminhando com você. Você precisa saber que o Senhor Jesus está falando a todo momento com você, com a sua vida. Você precisa reconhecer essas palavras. A palavra de Deus diz que fiel é aquele que prometeu. Está lá em Hebreus: fiel é o que prometeu. E o Senhor Jesus prometeu estar conosco em todos os momentos. E o Senhor Jesus tem caminhado conosco. Meus irmãos, que os seus olhos sejam abertos, que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir e ver o Senhor Jesus e andar na sua presença e cumprir os seus mandamentos. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Meus irmãos, o revestimento do poder é só para aqueles que estão em comunhão. O Espírito Santo só é derramado sobre a igreja nesses últimos dias. Nós precisamos estar em comunhão com a nossa congregação, seja ela qual for. Precisamos estar em comunhão, para que em comunhão com os irmãos nós possamos reconhecer a voz do Senhor Jesus, nós possamos ver o Senhor Jesus caminhando conosco todos os dias. Fiel é o que prometeu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.